Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa. Prepare-se para rir, se identificar e às vezes até se desesperar. Porque aquilo que é ruim de viver é bom de contar. Nova temporada cheinha de perrengues. Cada episódio, um perrengue diferente. É isso aí, mas antes de mais nada, já vai deixando seu like, clicando no sininho, se inscrevendo no canal e compartilhando, porque como vocês sabem, essa é uma iniciativa da comunidade brasileira para a comunidade, então essa é a sua maneira de apoiar essa iniciativa. Deixa o seu like aí pra gente. Isso, e não podemos deixar de falar da nossa apoiadora Marina Vieira Consultoria de Estilo, responsável pelo estilo nosso atual. Então, quer saber mais sobre análise de coloração pessoal? Vai lá no Instagram, @mavieiraconsultoria, e descubra as cores que realçam a sua beleza natural. E nessa temporada incrível, a gente vai conversar com dois convidados especiais, o Juliano, que está fora do Brasil há 13 anos, e o Wendel, que está há 9 anos morando fora, porque a gente quer saber os perrengues que eles já passaram como imigrante, morando em outro país, com novos costumes, cultura diferente, né? Até a gente aprender, então, são boas histórias para contar. Então, para isso, vamos começar com o Juliano. Seja bem-vindo novamente ao O de Casa. Oi, Fernanda. Oi, Clarissa. Muito obrigado por vocês me receberem outra vez. Oi, Wendel. É um prazer te conhecer. E todo mundo que está assistindo aí, né? Que bom estar aqui com vocês outra vez. Mas é engraçado que no primeiro episódio, né, eu contei um perrengue meu com a neve. E o Wendel hoje trouxe porque estamos celebrando a neve, né, gente? Estamos no inverno maravilhoso em Minnesota. Delícia. Então nada melhor do que a gente falar de perrengue de neve, né, não, Wendel? Oh, nossa, delícia, tudo branco, lindo, esse dia branco. O meu perrengue Já posso contar meu perrengue? Tem muitos perrengues para contar, ô Juliano? Olha, Fernanda, nesses 13 anos a gente podia fazer uma temporada só de perrengue. Só de perrengue, mas hoje só de perrengue. Olha, 13 anos tem história, hein? Mas hoje, né? O que eu trouxe para vocês é um perrengue que tem a ver com a área linguística, que é o que eu trabalho também, né? Que foi como que um problema de pronúncia quase fez eu ser mandado embora por crime de ódio no trabalho. Olha, gente, essa é uma história que... Que tenso! Então, assim, olha, lá a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, nem foi para ficar de vez, aliás, acho que eu nunca vim achando que ia ficar de vez, foi acontecer. Foi ficando. Eu ainda estava na universidade, né, eu estudei em São Carlos, estava fazendo letras lá e vim fazer aquele programa de work and travel no fim do ano, então era verão aqui, e fui trabalhar num resort bem chique lá no Lago Tahoe. Então eu trabalhava no restaurante, era um restaurante super chique que eles tinham, e nesse restaurante, todos os fins de semana, eles tinham um buffet de algum lugar ao redor do mundo, e no outro, por exemplo, na sexta-feira, e daí no sábado eles tinham um buffet de frutos do mar. Então era assim, camarão, aquelas patas de king crab gigantes, e o pessoal comia lá e se esbaldava. E eu trabalhava nesse buffet, eu era o repositor, então eu ficava de olho no buffet e conforme iam acabando as comidas, eu ia para a cozinha, pegava e colocava. Então eu que abria, começava, fazia o setup e ia conforme a noite passava. Era a minha segunda ou terceira semana, eu ainda estava aprendendo, lembrando quais eram as datas de cada evento, e eu achava que naquela noite nós íamos ter buffet de frutos do mar. E tudo bem, cheguei pro trabalho. Você estava preparado para servir frutos do mar? Eu estava preparado na na minha cabeça. Eu acho que eu estava até pensando, olha, no final da noite vai sobrar uma comidinha, vou comer um camarãozinho aí. Tava pensando nisso. Pode comer depois? Como que é isso? Depois que acabava, porque assim, dava até dó, porque jogava toda a comida que sobrava fora. Não pode levar para casa, né? É um costume que tem aqui, você não pode levar. Se der intoxicação alimentar é culpa do restaurante, então... Nós não podíamos levar, mas podíamos comer. E eu, obviamente, né, estudante universitário, aproveitando a primeira vez... Ficava em jejum o dia todo. Praticamente. Não mudei nada até hoje, viu? Quando vou é a mesma coisa. E daí... Porque jejum o dia todo, à noite rodízios de frutos do mar, não é? Exatamente. E daí eu sei que aquela noite eu cheguei no trabalho achando que eu ia preparar o buffet de frutos do mar. E comecei, cheguei lá e daí eu vi que eu estava trazendo uns alimentos que eu não estava vendo lá os frutos do mar. Então eu estava trazendo vagem, ia lá, pegava o pork schnitzel, né, que era porco empanado,
comecei a trazer alguns tipos de linguiça, salsichas muito grandes. Eu falei assim, mas esse frutos do mar aqui não tem cara de vagem, de porco, não é muito frutos do mar, né? não. Cadê meu camarão? E fui perguntar para minha gerente na época, a Cici, e cheguei assim, Cici, hoje nós não temos, né, buffet de frutos do mar, então eu vou falar em inglês. We don't have a seafood buffet tonight, né? Que seafood é a palavra para frutos do mar. Ela, não, Juliano, hoje nós temos comida alemã. Então vagem, o pork schnitzel, as linguiças, né? Os bratwurst alemães. German food, né? So it's not seafood. Então tá, na minha cabeça a comida alemã não é frutos do mar, porque era o que estava acontecendo. Mas Juliana, não é mesmo, assim, né? No caso. Não é, realmente não é. E eu fiz o comentário óbvio, ok, seafood's not seafood. German food is not seafood. Ela, Juliana, não fala assim. Eu falei, mas qual que é o problema, né? Na minha cabeça, por que que a gerente está falando que eu não posso chamar comida alemã de não frutos do mar? Mas, Cici, it's German food, it's not seafood. Ela, Juliano, não fala isso, é ofensivo. Eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu lá, Gente, a primeira os vez... alemães iam se ofender com isso. Caramba. Então, a primeira vez minha nos Estados Unidos, estava ali, tinha 2 semanas, não sabia o que estava acontecendo. E ela, Juliano, não fala assim. E eu, Cici, gente, na minha cabeça não faz sentido o que estava acontecendo, né? Insistindo. It's German food, it's not seafood. Ela, Juliano, pelo amor de Deus, não fala isso. Até que ela, em algum momento, entendeu que, na minha cabeça, eu estava falando que German food, comida alemã, era not seafood. Mas talvez por problemas de pronúncia, aliás, não talvez, com certeza por problemas de pronúncia, o meu O do not estava sendo muito aberto, estava sonando como Nazi food, tipo comida Nazi. Né? Então eu colocava o not seafood e junto ficava Nazi food. E ela estava escutando o Nazi food. Ao tempo que eu estava na minha cabeça falando not seafood. E calhou que naquela mesma noite era German. Nazi. Então, para ela eu tava falando. Só para explicar pro pessoal, food. Né? Sim. Nazi. Só para explicar pro pessoal o contexto que tem aqui, né? Exato, porque Nazi é comida nazista. Eu tava falando que comida alemã não era comida alemã, mas era comida nazista. Aliás, eu estava falando, né? A minha pronúncia levava a essa compreensão. E eu sei que eu não tinha entendido. Isso foi umas 4 vezes. Não é. E eu, na minha cabeça, falava, meu Deus, o que essa mulher está escutando que eu tô falando, mas não tá indo? Daí ela entendeu. Meu Deus. Ela entendeu. Daí, obviamente, começou a rir. Assim que eu voltei para a cozinha para pegar mais comida, todos os cozinheiros já estavam rindo de mim, né? Porque ficou, obviamente, onde já se viu essa pessoa fazer esse comentário, mas era um comentário extremamente inocente que eu tinha feito, né? Foi um erro bem inocente da minha parte, mas ficou a história. Foi a minha primeira vez nos Estados Unidos com 2, 3 semanas, e eu tinha 21 anos na época, então assim, faz bem 15 anos aí, e a história continua porque é bem interessante, porque foi um erro linguístico extremamente não proposital, foi só por um erro de pronúncia, em vez de fazer um not mais fechadinho, eu fazia um not seafood. Daí juntou uma palavra com a outra. Naquele contexto, todas as estrelas se alinharam pro mal, eu acho, no caso. Aliás, eu tenho história aqui para contar hoje para vocês. Mas foi isso, vocês acreditam, gente? Quase fui mandado embora por um hate crime, crime de ódio. Do céu. Mas foi processado, e é engraçado isso, né? Porque eu sou mineira, a gente junta muitas palavras, né? A gente vai juntando muitas palavras, então é muito comum a gente cometer esse tipo de gafe, né? Vamos assim dizer. Às vezes você quer falar rápido ou dar uma entonação numa sílaba que não é para dar. É igual a questão de bold, né? Bald. Então, assim, a pessoa te chama de forte ou de careca. Então, é difícil. É no contexto que você vai entender, né? É isso. Não, e no inglês também tem muita... não sei, às vezes fica parecendo que é má vontade, né? Mas se você pronuncia um pouquinho diferente, eles realmente não entendem, né? Assim, realmente não entendem. Eles são muito sonoros, né? Por isso que
Por isso que é muito comum eles te perguntarem como que escreve, né? Para você soletrar, que aí eles vão entender melhor quando você soletra, né? É muito louco Exatamente. isso. O meu perrengue foi quando eu comecei a procurar emprego aqui em Minneapolis. Então, procurando emprego, normalmente a gente não tem dinheiro, né? No meu caso, pelo menos, contando dinheiro, né? Tudo planejadinho. Então, eu fui fazer uma entrevista. Você estava há quanto tempo, Wendel? Eu estava Aqui. 1 ano e meio, mais ou menos. Eu demorei um tempinho para conseguir a permissão para trabalhar, a gente teve que mudar a visto e tal. 1 ano e meio, 2 anos. E quando eu peguei, comecei a fazer um monte de entrevista, né? Aí eu vou fazer entrevista nessa empresa que fica no subúrbio aqui de Minneapolis, perto de Minneapolis, na verdade. E é um lugar que só tem escritório, empresas. E não tem casa em volta. Então é bem deserto. Não tinha nada. E tinha um ponto de ônibus que passava perto dessas empresas nesse bloco ali, né? Então era mês de inverno. Final de a entrevista foi à tarde. E aí, procurando emprego, né, sem dinheiro, eu pensei, eu vou de Uber para não dar nenhum problema, não chegar atrasado, e volto de ônibus, né? Porque não tem dinheiro para ficar andando de Uber todo tempo. Então, tudo programadinho. E só para contextualizar, né? Ônibus aqui não é igual no Brasil, né? Não é a todo momento que passa ônibus, tem os horários certinhos. Exato. E final do dia no inverno, conta aí. Exato. É noite, né? Exato. Aí, exatamente. Aqui no inverno, 4h30, 5 horas já está escuro. Já né? está escuro, E aí fiz entrevista, ok, saí. Aí quando eu saí era final de expediente, né? Todo mundo indo embora. Parecia Sibéria, sabe? Não tinha nada nem ninguém. Todo mundo de carro, né? Só o desempregado que estava de ônibus. Nada, você não via nada. E como é que você estava fantasiado? Aquele casacão de menos 40. Preparado. Preparado. Casaco de menos 40, luva, tudo ok. Tô ok, vou pro ponto de ônibus, tem um horário do ônibus que eu tô esperando, tinha o aplicativozinho, ok. Tudo Só sob que controle. no frio, teoricamente, né? Só que no frio extremo, a bateria do celular simplesmente acabou. Tava com mais de 50%. E ele comeu a bateria completamente. É um fenômeno que acontece. E eu usava o aplicativo da empresa de ônibus aqui para pagar as passagens daqui. Tinha um cartãozinho e tal, tava com crédito. Fiquei sem celular. Bom, vou dar um jeito, usar um outro cartão. Tava sem dinheiro, né? Fui pro ponto de ônibus. Cadê o ônibus? Nada, só neve, só vinha coisa branca. Deu o horário do ônibus, o ônibus não passou. Aí eu comecei a ficar desesperado. Aí eu comecei já a olhar para os prédios em volta para achar algum prédio que estivesse aberto, né? Para pedir arrego, de ajuda, deixar entrar e usar o aquecedor. Não tinham casas por perto, só prédios. Não tinha residência nenhuma, só prédio comercial. E aí não era aquele tipo de ponto aquecido também, que tem alguns pontos que são aquecidos. Isso também não é. Não tinha nada. Era uma esquina sem nada. Você e a neve. E Deus. Meu Deus. E eu fui em alguns prédios assim, para ver se tinha alguma porta aberta, para pedir ajuda para entrar, porque estava ficando muito frio, mesmo com casacão, e sem saber como eu sair de lá, né? Porque o pessoal, final de expediente, o pessoal já tinha ido embora. Não via passando ônibus nenhum. O que eu vou fazer? Nem carro, nada. Aí, carro, nada. Zero. Sibéria total. Eu me senti na Sibéria. Deus. Nunca fui, né? Mas pelo que eu vi em filme, pareceu. É aquela vibe ali. E eu achei, assim, uma marquise na entrada de um prédio para ficar, assim, um pouquinho mais afastado da neve. E fiquei esperando. Passou um tempo, passou por volta de 1 hora, mais ou menos. Eu desesperado. Nossa. Com muito frio. E o frio comendo. Frio absurdo. E o frio comendo. Era menos não sei quanto.
Era menos 10, menos 15, coisa do tipo. E aí veio um ônibus, que não era o que eu estava esperando, apareceu um ônibus, eu corri para o ponto. E no frio, o motorista abriu a porta, eu não consegui falar, eu não consegui me expressar. Downtown, devia estar azul, roxo. E eu preocupado que eu estava sem como pagar, e o motorista só... Calma. Entra, meu filho, que você tá... Aí eu tentei explicar que eu estava sem o cartão. Esquece, meu filho. Boca, senta lá, vai dormir. E esse cara basicamente salvou minha vida, porque eu estava ali sem sair, sem como sair do lugar, já sem experiência, né, com o inverno, sem saber o que fazer naquela situação. E ele me deixou no centro, não cobrou passagem, enfim. Mas era um ônibus circular, normal? Ou era um outro tipo de ônibus? É uma empresa aqui, SW, se não me engano, que faz umas linhas entre cidades. Até parece ônibus de viagem, como a gente costuma chamar, e faz umas linhas, uns trajetos maiores. E não era o que eu estava esperando do Metro. E é até um ônibus mais chique e tal. E o cara me deu carona. E hoje, até hoje, eu ando no trânsito e vejo essa empresa assim, eu agradeço, mando uma energia positiva, porque ele salvou minha vida. Nossa, mas isso é terrível aqui, né? Porque essa situação a gente não tem no Brasil, né? Então, esse medo de dar alguma coisa errada, né? Então, eu lembro quando eu cheguei aqui, todo mundo falava, olha, você tem cobertor no carro? Você tem uma comidinha para você comer? Tem água no seu carro? Eu falei, meu Deus, estou indo para onde, né? Mas é real, porque... Tá acima da metade, no mínimo, sempre. Porque se acaba a gasolina no seu carro, dá um problema no seu carro, e aí você não consegue ligar, não aquece, você congela literalmente, né? Exato. Dentro do carro, né? O Juliano ia fazer uma pergunta pro Wendel. Eu quero saber se o Wendel conseguiu um emprego por fim ou não, porque o perrengue ele passou. Aquele não. Aquele eu não consegui. É só perrengue pra ter história, Wendel. Foi só pra ter história. Não, ficou a história, exatamente. Ficou a história. Aquele não, conseguiu outro depois. O seu nome chamou. Eu acho que eles viram da janela e aí o ele entendeu. Não é daqui. Não tá ele congelou, nem vamos frio, chamar mais, que ele tá congelado ali, nem vem mais. Esse Exato. Aí, perdemos o candidato, tá congelado. Exato. Eu acho que essa história ajudou o Wendel a entender o Minnesota Nice, né? Conseguiu entender quem é o Minnesota Nice. Que é real, né? O pessoal... a gente sempre acha, minha esposa, que a gente teve uma sorte com o lugar. O pessoal aqui em Minnesota realmente mais acolhedor, né? Que a média, pelo menos, que a gente viu. O pessoal é realmente nice mesmo. É isso. Não, e o que o Wendel, né, assim, é uma diferença muito grande para o Brasil, porque ônibus nos Estados Unidos não é tão frequente quanto a gente tem, não tem 2, 3 linhas passando no mesmo lugar, é aquele ônibus, aquele horário, às vezes para 5, 6 horas da tarde. Então, você não vai ter mais. Exato. E não é assim, espero 15 minutos vem outro. Não é. Às vezes acabou a linha ali naquele horário e você tem que se virar. Exatamente. Então, assim, para quem entende mais ou menos o contexto de transporte público americano, a ansiedade sobe, porque sabe que ele estava em muito apuro ali. O desespero foi real, foi tenso. Que bom que deu porque certo. A situação ela não acontece de uma vez, ela vai evoluindo, né? E aí a gente não vai percebendo, a gente vai achando que está no controle, aí chega uma hora e fala, meu Deus, onde eu tô, o que eu tô fazendo? Aí bate um desespero, né? Exatamente. É isso aí. Mas, gente, eu queria saber de vocês, qual foi a lição que vocês tiraram desse perrengue que vocês contaram pra gente, hein? Juliano, quer falar? Eu posso começar porque é aquela velha história, né? Nem tudo que você fala é o que outra pessoa vai entender. E é literalmente o que aconteceu. Da minha boca, do meu cérebro, estava saindo uma mensagem, mas a mensagem que estava chegando ali era outra completamente diferente. E ainda bem
que a gerente ela parou e tentou entender o que estava acontecendo, porque eu não sabia nem como me explicar. Né, o famoso, o que eu estou falando não é o que você está ouvindo, aconteceu aí e é a minha história. Isso aí. E você, Wendel? Eu acho que a minha lição é sempre andar com dinheiro. Depois disso, sempre andei com dinheiro. Mas eu acho que também seria bem fácil de resolver se eu tivesse pedido uma carona lá na empresa. Né? Claro, tem não tinha tanta noção de como seria o cenário quando eu chegasse lá no ponto de ônibus, né? Não conhecia bem o lugar. Mas se comunicar um pouquinho mais, tipo, como é que eu faço para sair daqui? É fácil, o ônibus aqui vai passar tal hora mesmo, coisa do tipo. Então, se comunicar mais, eu acho que me ajudaria naquela situação. É isso aí, todo perrengue ensina, né? E ainda rende boas histórias pra gente contar. É isso aí, obrigada, gente, pela participação aqui. E se tiverem mais perrengues para contar, por favor, venham novamente aqui no O de Casa. E você aí de casa, você tem alguma coisa, um perrengue que passou nessa situação de imigração que gostaria de compartilhar? Se você acha que vale a pena, então mande uma DM para nós, ou então você pode também escrever no comentário aqui do vídeo que a gente entre em contato. Quem sabe a sua história não é selecionada para participar aqui no O de Casa. Você pode vir contar a sua história ou também mandar um áudio e a gente conta essa história aqui para o pessoal do O de Casa. Tá bom? E para você que chegou até o fim desse episódio, para a gente ter certeza que você escutou tudinho, coloca aqui pra gente, #neve na Alemanha. É isso aí. O de Casa ficando por aqui. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau. O de Casa. O de Casa.